Olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam muito bem-vindos, meus amigos, meus irmãos e irmãs, em Cristo, em Jesus. Bora para mais uma leitura saudável do nosso Novo Testamento. Vou fazer uma prece de abertura, porque vai passar de 10 minutos, né? E o combinado é, passou de 10 minutos, desde oração. Que assim chama Jesus, chama a equipe espiritual, para nos auxiliar, né? Que nada é a esmo. Ninguém aqui é dono da verdade. Está toda uma equipe por trás. Então bora lá. Deus, ó Pai de infinita bondade, que ama todos nós, filhos e filhas, tu que criaste simples e ignorantes, mas nos deu a liberdade do livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas. Pai, Jesus, estamos aqui reunidos mais um dia, nesta terça-feira, para juntos lermos mais uma passagem da tua linda trajetória quando esteve encarnado entre nós, simples humanos. Que possa nos auxiliar, possa mandar os anjos da guarda, nossos mentores, nossas mentoras, nossos amigos, amigas, para nos inspirar, para, junto de nós, intuir, né, ajudar, para que a leitura se torne agradável, né, com o maior respeito possível, fiel ao que você, ó grande irmão, quis passar por esteve pessoalmente entre nós. Com o Pai Nosso, damos por aberto a nossa leitura do texto de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, e livrai-nos sempre de todo e qualquer tipo de mal. Que assim seja, assim será. Amém, amém e amém. Bora lá? Pegue seu copo com água, já deixa ali, né? Deixa pertinho do celular. Bom, nossos amigos do Face, oi pai, boa tarde. Hoje um pouquinho mais cedo, perdi o sono, vagabundo, né? Vagabundo não dorme até meio-dia, dorme até 1, 3, 4 da tarde, 5. Vagabundo é assim. Então perdi o sono e como eu sei que o sono vai chegar mais tarde, talvez no horário que nós estamos acostumados a fazer, então vamos adiantar, né? Vamos fazer, deixar gravadinho a leitura. Então, boa tarde a todos os amigos do Quai, os amigos do Face, do YouTube. Vocês estão aprendendo, né? Deixe seu coraçãozinho, deixe seu curtir, sigam, né? E compartilhe. E bora para a leitura. Nós estamos hoje na página 98, né? É sobre a cura da filha de uma cananeia. Eu tirei esse texto lá de Marcos, né, do Evangelho de Marcos. Mais precisamente para os irmãos, para as irmãs que gostam de pesquisar, no capítulo 7, né, versículos 24 até o 30. Aquela coisa, 24, 25, 26, 7, 8, 9, 30. Então, começa assim. Então, Marcos nos relata, né? Marcos era o nosso repórter, né? Nosso blogueiro, nosso twitteiro, nosso youtuber. Então, Marcos nos reporta, nos relata assim. Depois de Jesus sair dali, né? Sair dali da onde? Lá de Genezaré, né? Que era o que nós estudamos ontem. Jesus retirou-se para as partes de Tiro e Sidom. O que é Tiro e Sidom? Tiro é uma outra cidade.
Sidom, uma outra cidade. Então, Tiro, uma cidade, Sidom, outra cidade. São Paulo, Rio de Janeiro. Frederico, Seberi. Assim. Então, partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que Cananéia é uma cidade também. Era assim que era conhecido. Se fosse nos dias atuais, eu não ia ser conhecido pelo meu nome. Eduardo. Aqui no meu caso, né, eu sou registrado, eu nasci em Porto Alegre, então, mas fui registrado Porto Alegrense. Mas quem nasceu em São Pedro, fulano, São Pedrense, fulano, paulista, fulano, era assim que era conhecido as pessoas, né? Por isso é Jesus de Nazaré, ou Nazareno, porque era da cidade de Nazaré, lá onde ele nasceu. Era assim que classificava as pessoas, né? Então por isso uma cananeia, não é que era o apelido dela, era a cidade de origem dela, onde ela nasceu, onde ela se criou, onde ela casou, onde ela mora. Então, eis que uma mulher cananeia que saíra daquele território, ou seja, que vinha de lá, aí Jesus estava indo para aquele lado, e ela estava vindo. Ou seja, ela estava procurando Jesus. E encontrou no meio do caminho. E gritou, então, ao ver Jesus, ela gritou. Começou a gritar, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E aos gritos, Imagina a mulher gritando, ainda mais no desespero. Uma mãe, então, a força é mais forte. Gritando, sem parar. Mas, para espanto dos seguidores e dos apóstolos, Jesus não respondeu nada. Continuou caminhando. E a mulher gritando. E a Cananéia gritando. E Jesus continuou caminhando. Já deu um espanto, já deu um estranhamento, nos apóstolos, nas pessoas que seguiam. Então, mas ele não lhe respondeu. E seus discípulos rogavam, dizendo: Jesus, mestre, atende essa mulher, despede, ela está gritando, ela vai ficar gritando a viagem toda. E vai levar uns 3 dias de caminhada para nós chegar lá em Tiro e depois Sidom. Imagina, mestre, 3 dias de tarde, de manhã, de tarde, de noite, essa mulher gritando no nosso ouvido: Filho de Davi, cura minha filha que está endemoniada, misericórdia. Gritando, Imagina. E o Jesus ali, quieto, dá uma resposta. Despede-a, porque ela está gritando atrás de nós. Em resposta, Jesus diz para os apóstolos, para os apóstolos que estão perguntando. Só pode ser Pedro. Resposta disse. Jesus disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a mulher se aproximou de Jesus, conseguiu alcançá-los, Chegou e reverenciou, dizendo: Senhor, suplico, socorre-me, me ajude, por favor, me ajude. Em resposta, disse, olha a resposta de Jesus, que chocante, Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Imagina, o pessoal ficou assim, sem entender, o que o mestre está falando. A mulher está aqui, ajoelhada, pedindo, implorando: ajuda, me ajuda. Jesus vem com essa frase, sem pé, nem cabeça. Da onde Jesus está tirando isso? Aí passa a cabeça, Se passa na nossa cabeça, o que tem a ver isso aí? Não era mais fácil dizer: eu não vou te ajudar, ou no momento não posso te ajudar, ou sei lá o que, não.
Jesus com a frase que deixa um enigma, né? Em resposta disse, não é bom, certo, olhando para a mulher ali, né, olhando para baixo ali, com calma, né, com tom de voz, sem exaltação, sem soberba, falou, né? Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse, sim, Senhor, eu sei, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então, em resposta, Jesus disse a essa mulher, ó mulher, é grande a tua fé, seja feito para ti como tu desejas. E desde aquela hora, sua filha foi curada. Que acabou. Mas tem uma grande lição para nós, nos dias atuais. Né? Porque o povo de Cananéia, deixa eu ver onde que está aqui. O povo de Cananéia, eles tinham uma má fama. Eles tinham uma fama de serem um pouco ímpios, né? Mais da farra, mais sem pensar no próximo. Tanto é que Jesus já deu foi lá no ponto mais fraco de uma mulher, né? Que é tocar nos filhos. Porque eles não tinham esse lance de compartilhar, de ajudar o próximo, de auxiliar. Tanto é que às vezes, pelo que dá para entender aqui, eles às vezes deixavam os filhos passar fome para dar comida para os animais. Sendo que nós temos que cuidar dos animais, sim, mas se entre um filho, uma pessoa com fome, com necessidade de um animal ali, a gente tem que, o ser humano, primeiro sacia a fome do ser humano, aí a migalha que sobrar vai para o animal. Não que eles faziam, estavam tanto se importando. Eles não tinham coração, não tinham sentimento, eles tinham uma fama, né? Viviam embriagados, viviam na farra, viviam. Não era uma cidade coerente com os ensinamentos de Jesus. Então Jesus disse, como é que eu vou ajudar essa gente? Não me ouve? Eu falo, não me escuto? Né? Jesus vai lá, fala e fica tudo, continua bebendo, continua. Jesus falando ali no meio do povo, ali na praça, e o pessoal caminhando. Que cidade grande é assim, né? Tem os religiosos que, acho que hoje parou, tem, que vão lá e gritam, falam, e o pessoal continua caminhando, vida que segue, com seus compromissos, nem deu bola. Seria isso, né, Jesus? Como fazer lá? Por isso que Jesus veio com essa frase forte lá no começo, né? Não fui enviado senão as ovelhas perdidas, que é aqui que nós anotamos, ovelhas perdidas, está perdido, morrer, estar arruinado. O termo gera uma ambiguidade proposital entre os dois significados, perdido e morto. Ou seja, aqueles que querem ser socorridos, aqueles que estão pedindo ajuda, né? Porque quando a ovelha se perdia, a ovelha ficava berrando, e o pastoreio, o cuidador ali, ele ouvia, tá pra cá, tá mais perto. Então a ovelha ficava gritando, berrando, pedindo ajuda. Então, senão, eu fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e reverenciou e dizia, Senhor, socorre-me. Em resposta, disse, não é bom tomar o pão do filho e lançá-lo aos cachorros. Ou seja, Jesus já deu uma olha, tem que voltar mais a ter compaixão, ao cuidar do seu semelhante. Ele botou o filho ali, mas a mulher já entendeu que podia ser a mãe, a avó, o tio, o marido, o esposo, os filhos, o ser humano, né? Mas daí a mulher foi perspicaz. A mulher deu a resposta de um advogado. A resposta disse, ela porém disse, sim, Senhor, eu entendo.
Mas também os cachorrinhos, os animais, comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então a resposta Jesus disse: ó mulher, é grande a tua fé, seja feito para ti como desejas. E desde aquela hora sua filha foi curada. Agora eu vou entrar no assunto que eu queria entrar. Por que eu disse no começo do nosso estudo que essa lição serve para nós também. Note que lá no começo, a cananeia, mulher impura, ímpia, pecadora, fora dos preceitos religiosos, rejeitada, foi rejeitada por Jesus, Jesus desdenhou, Jesus não acolheu. Mas ela deu uma lição. Ela não desistiu. Ela tinha convicção que ele poderia salvar a sua filha. A famosa confiança, a famosa fé. Porque até então, os relatos que a gente vê das curas, de todos os tipos de curas que teve, foram mais ou menos, juntando toda a Bíblia, não foram muitas, foram que relatado, lógico que foi mas relatado, registrado ali, anotado, umas 50 curas, 50, máximo 60 curas, tá ali na Bíblia, no máximo isso. E todas, chegando essa da cananeia, a gente vai ver que sua grande porcentagem, sua grande maioria, como é que se procedia? A pessoa ia até o Jesus. Jesus, se você quiser me curar, eu vou me curar. Aí Jesus até dizia, eu quero. Ou senão, as pessoas estavam ouvindo uma parábola, ouvindo um ensinamento de Jesus, e aí pediam para ser curado e era curado, e recebiam a cura. Jesus ia ao encontro deles. Era mais fácil, Porque nós vemos na atualidade. Enquanto a nossa vida está boa, tudo dando certo, encontramos uma pessoa legal, pro relacionamento, mamãe e papai tá legal, não tá tendo discórdia na família, emprego tô crescendo, ganhando promoção, tô trocando de carro, comprando a casa, os filhos crescendo, sem briga, sem coisa. Aí é fácil, agradecer a Deus. É fácil dizer que é religioso, que é cristão. Tá no conforto? É ou não é? É verdade, gente. Abre o coração. Na felicidade, tudo fluindo. É mais fácil dizer que eu sou religioso, eu sou católico, apostólico romano, eu sou evangélico, sou espírita, eu sou budista, eu sou hinduísta, eu sou xexenoê. É mais fácil, Porque daí tá estampado na cara, tá tudo certo, Só que quando Jesus dá uma puxadinha de orelha, o que é a puxadinha de orelha? Que é frear um pouco. É dar um revés na vida, Quando a gente perde o emprego. Quando separa, da mulherzinha, do maridinho. A mesma coisa que a gente quer é ir para casa da mãe e do pai, A mesma coisa que a gente pensa. No mínimo é ligar. Mãe, minha vida acabou. Mãe e pai são psicólogos 24 horas, tem que estar ali 24 horas disponíveis, porque deu separação, a gente liga. E aí,
São poucas pessoas que, quando estão ali, ó, sendo massacrados, nada dá certo. A vida ficou estagnada. Não flui. Você é rejeitada, você é rejeitado. Você se sente o peixe fora d'água. Quando está tudo dando contrário. Aí, pouca gente faz o que essa mulher fez. Mesmo sendo rejeitada por Jesus, mesmo sendo humilhada, né? Porque pensa bem, era uma procissão, né, gente? Vamos aqui imaginar a caminhada do Nicolas aí, Brasil Acorda, não era um monte de gente caminhando, imagina Jesus. Era um monte de gente caminhando. Então ela estava sendo humilhada ali, né? Pô, Jesus ajuda todo mundo e não quer ajudar essa mulher. Nós até ficaríamos com vergonha, porque o pessoal começa a olhar, o pessoal começa a cochichar, nós ia parar de gritar, né? Que com certeza, gente, com certeza, mas com certeza, assim, ó, eu dou minha cara a tapa. Eu penso que cai um raio aqui, que eu morro, me deu um infarto na hora, sério mesmo que eu morro, meu. Mas eu tenho certeza, porque a gente conhece, a gente estuda um pouco de psicologia, coisa, a gente conhece a psique do ser humano, ainda mais naquela época. Você acha que uma multidão caminhando com Jesus, no mínimo umas 200 pessoas, os homens, as mulheres, eles não tinham essa compaciência que nós temos, essa empatia que nós temos, que nós já estamos bem, nós, gente, já estamos bem evoluídos, mesmo com nossos pecados, nós somos superiores à população da época de Jesus. Nós somos seres de luz, mesmo com todos os nossos pecados, com nossos crimes, com nossas maldades, mas comparando com aquele povo lá, com aquela educação lá, nós somos seres de luz, nós somos anjos, nós somos sim, angelicais. O grau de evolução que todos 8 bilhões de habitantes que estão vivos têm. Então nós até não gritaríamos, né? Mas lá a humanidade estava na infância ainda de conhecer o amor, conhecer a empatia, conhecer a solidariedade. Então o que fizeram? O que fizeram? Se nós irmos uma caminhada e começar a fazer escândalo, acho que alguém não vai chegar e cala a boca. Fica quieto, não incomoda, Jesus não vê que Jesus não quer conversa, Jesus está concentrado, caminhando, ele está conversando com o Pai, com Deus, e fica aí gritando, isso irrita. Sabe? Você não merece, se Jesus não quer te curar, não quer curar sua filha, você não merece, sabe? Botar a pessoa para baixo. A gente faz isso hoje, gente. Botar a pessoa para baixo. E mesmo assim, ela gritava mais alto ainda, porque uma mãe é uma mãe, né? Nunca duvide de um amor de uma mãe. Não é à toa que Deus escolheu a mulher, né? Para gerar ali, 9 meses cuidando. Nós espíritas sabemos que na verdade cuida uns 15, 16 meses antes. Sabia? Não é os 9. Por isso que a ligação, a afinidade, o carinho, o amor entre mães e filhos e filhas é forte o laço, porque não é como as pessoas pensam que é só aqueles 9 meses ali. Do zero até do primeiro mês até o 9, depois nasceu, estava com a mãe. Não. Nós espíritas sabemos que o espírito que vai reencarnar naquele ventre, às vezes fica 1 ano antes acompanhando a mãezinha, protegendo a mãezinha, protegendo o pai, a família ali. Sério. É loucura para vocês, mas não é. É seríssimo. E é por isso que é lindo, por isso que é emocionante. E nós que temos, a gente vê que é real mesmo. Acompanha. Por isso que eu brinco lá com as grávidas lá, que tem gente aí que tá trabalhando, vai ter direito, daqui 20 anos, quando começar a trabalhar aí, já disse que faz 1 ano, tem 1 ano a mais. Porque tá trabalhando já tá trabalhando aí, tá com nós aí na firma. As pessoas pensam que é brincadeira, dão risada, mas não é verdade.
E aí, então o amor de mãe é isso, a filha, então, pela filha, ela não quis saber. Podiam linchar ela, ela estava incomodando o mestre, né? Na cabeça das pessoas, ela estava incomodando, porque se o mestre não deu a resposta, o mestre continuou caminhando, tá ali, o mestre continuou caminhando, tranquilo, como se ela nem estivesse ali, e ela gritando, cada vez mais, Jesus, não, filho de Davi, me ajuda, minha filha está endemoniada, papapá, papapá, filho de Davi, gritava cada vez mais, me ajuda, pelo amor de Deus, gritando, e as pessoas mandando ela calar a boca, as pessoas empurrando ela, e ela continuou, né? Persistiu, resiliência, não desistiu do que ela estava procurando quando ela saiu da Cananeia, né? Da Cananeia, quando ela saiu da cidade dela, porque ela saiu da cidade dela, gente, mas não é que nem hoje que nós temos GPS, né? Vamos ver onde é que Jesus está nessa. Jesus botou no feed dele que está lá na rua tal, praça tal, tá lá, fica mais fácil. Se eu pegar essa talha aqui, eu chego mais rápido e tal. Não. Ela saiu a esmo, só sabia que era para aqueles lados lá. É tipo sair de Santa Maria, sabe, que está aqui, tá para os lados de Frederico, mas podia estar em Frederico, podia estar em Erval Seco, podia estar lá em Iraí, mas ela foi, porque ela não suportava mais ver a filha sofrendo. Foi. Só que Deus é tão bom que no meio do caminho, para não caminhar tanto, né, que o acaso não existe, né, fez cruzar, né, ela vindo, Jesus indo para a região dela. E aí se cruzaram, ela viu, opa, é o Nazareno, só pode, aquele monte de gente lá. É o tal homem das curas que se espalha por aí, que o pessoal fala, que eu ainda não conheço, mas... E aí começou. Então, o grande ensinamento dela é esse, gente. Eu disse porque nós, como eu estava falando no começo, no primeiro revés da vida, primeira reviravolta, quando a gente tem que começar do zero, porque quando a gente se separa, eu passo a separação que a maioria das pessoas se entregam, né? A maioria das pessoas se entregam à depressão, né? Por uma separação, ou o homem ou a mulher, que é a maioria, né? Deus separou, meu Deus do céu, o mundo acabou. De certa forma, no começo é triste mesmo, né? É horrível mesmo, porque tem que recomeçar do zero, né? Comprar móveis de novo, carro, tudo bem, tem que recomeçar do zero. Mas não podemos nos desesperar. Nós temos que ter confiança, porque aí quando está tudo parecendo que está tudo errado, quando está tudo parecendo que nada dá certo, que parece que não valeu a pena escolher o caminho do bem, aí você tem que parar e lembrar sempre disso. Deus e Jesus, de tempos em tempos, que são os chamados ciclos da vida, né? Todo mundo já ouviu falar, né? Os ciclos, tem pessoas que têm ciclo de 5 em 5 anos, de 7 em 7 anos, daí acontece alguma coisa, né? Ou para bem, ou para mal, mas acontece. São testes para ver a sua fé, se você confia verdadeiramente em Deus. Porque quando está tudo certo, quando está tudo bem, é fácil, é uma sopinha no mel, moleza. Agora, Jesus quer ver que nem essa mulher, sendo ali humilhada, sendo maltratada, recebendo, não é ignorando, recebendo que Jesus nem olhou para ela direito, nem deu bola, né? Mas ela ali, ó. Não, eu vim, minha filha, não vou sair daqui sem resposta aí que me mate. Então ela mostrou perseverança, resiliência. E é isso que Jesus convida com esse ensinamento. E olha só, quando Jesus percebe
que muita gente pensa, quando lê a Bíblia, que é só naquele tempo. Não, naquele tempo que Jesus percebeu, é só essas 50 pessoas, aí, 60 pessoas que foram curadas e deu. Jesus parou. Ledo engano. Ledo engano. A notícia para vocês, para mim, Jesus não parou de curar ninguém. É que foram 50 registrados, né? Mas Jesus não parou de curar ninguém. Jesus está sempre disposto a curar, a renovar a sua vida, a te trazer bênçãos, a cuidar de você. Mas para isso, ele tem que perceber no termômetro, não é termômetro, né? No nível ali, qual o grau da sua fé, né? Se é baixo, se é médio, se é bom, se é muito bom, se é forte. O dela foi forte. E daí quando ele percebeu isso, o que ele disse? Ó mulher, ou seja, ele ele ficou maravilhado, ele ficou em êxtase, ele ficou, tanto que ele teve que gritar, ele teve que falar com ênfase, ó mulher, com acento no ó. Então quando tem acento no ó, ó mulher, aquela coisa, olha só, ó, para o povo perceber, né? Ó mulher, é grande a tua fé, ou seja, é como se ele dissesse nas nossas palavrinhas simples, né, ignorantes, burrinhos, como nem eu, nossa, mulher, eu nunca vi uma fé tão forte como a tua. Que fé maravilhosa, né? Que fé forte, que fé forte. Seja feito para ti como você deseja. E desde aquela hora sua filha foi curada. Então quando nós nos propomos a procurar Jesus, né? Terminando, que é um curtinho, quando nós nos propormos a procurar Jesus, que nós tenhamos essa resiliência e essa lembrança dessa cananeia. Porque nós, quando nós olhamos para nós, na famosa meditação, que é recomendado a todos, porque se a meditação não fosse recomendável, não fosse um hábito saudável, Jesus não faria. E todo religioso de qualquer religião que é de Jesus sabe, né, que Jesus, antes de qualquer atividade, ele levantava mais cedo. A maioria das vezes os apóstolos estavam dormindo, tá? E Jesus saía pé por pé, bem quietinho, ia para qualquer cantinho, né? E meditar. O que é meditar? É o momento em que eu me reconecto, que eu passo a conhecer o eu, o verdadeiro eu, o verdadeiro Eduardo, a verdadeira fulana, Beltrana, o verdadeiro você. E nós perdemos esse hábito de tentar nos conhecermos. Porque quando nós conseguirmos esse hábito de nos conhecer, saber quais são as nossas qualidades, as nossas virtudes que já adquirimos, né? Aí a gente passa a cuidar, a procurar melhorar aquilo que falta. Agora, como a gente vive sem meditar, sem esse momento para nós, né? Que é celular, é YouTube, é rede social, é compromissos com a comunidade, é trabalho, né? Aquela correria que já o mundo já tem isso, que é justamente para nos prender, porque daí nós não nos conhecemos, né? E o grande segredo que Jesus nos ensina é nos conhecer.
5 minutinhos em silêncio. Silêncio. E muita gente pensa que meditar é tentar não pensar em nada. Lê do engano. Lê do engano. Meditar é simplesmente desliga tudo. E fica quietinho. Deixa os pensamentos vir, deixa. Fica quietinho. Uma hora, eles vão se acalmando. E quando eles se acalmarem, uma semana, um mês, aí você começa a perceber que a vida não é só tecnologia, não é só correria, não é só os compromissos materiais que devemos cumprir, mas não focar só nisso. Nós temos que focar em nós também, no nosso bem-estar também. Porque do jeito que nós vivemos como sociedade, né, lógico que nem todo mundo é todo mundo, né, há exceções, mas como sociedade, aqui a gente fala no geral, né, como sociedade, nós não nos apercebemos disso, que nós temos que cuidar dessa ferramenta. É com essa ferramenta, esse corpo, que eu vou conseguir melhorias para o meu futuro, seja futuro material, mas futuro espiritual principalmente. Se eu não cuido, se eu não conheço os limites do meu corpo, e a meditação que Jesus ensinou é para isso, é para conhecer, para entrar em contato. Quando nós nos propomos a tirar 5 minutinhos em silêncio, sem nada, nós estamos fazendo um benefício que você não tem ideia. Nós estamos só em silêncio, não precisa fazer oração, nada, mas só em nos propormos, nós estamos nos religando, nos reconectando com o Pai Altíssimo, assim como Jesus. Porque por que Jesus, a maioria das passagens, a gente vê Jesus se retirou, foi lá para o monte, foi lá para o campo, pediu para ficar um tempinho sozinho, a sós, né? Por que ele fazia isso? Porque nós precisamos nos recarregar as nossas baterias, as nossas energias. É necessário. Porque se nós vivemos só no automático, uma hora o corpo pifa. É onde aparecem as doenças. A maioria das doenças, gente, são evitáveis. E a ciência já comprova isso. São evitáveis. A maioria. 90%. Lógico, com gene, com DNA, e tudo bem, né? Que está dentro de nós. Mas a maioria, e eu não tenho medo de dizer isso porque quem me conhece sabe, né? Que realmente a maioria é evitável. Tudo depende do nosso estado de espírito. Como é que nós vamos estar conectados com Deus? Porque então Jesus fazia isso? Jesus ia lá, meditava, conversava com o Pai, então ele ficava quietinho ali, ele estava recebendo fluidos energéticos, vitalidade de Deus. E você também pode. Não é só Jesus, qualquer um. Porque quando nós fazemos isso, nós enfrentamos as nossas produções que temos que fazer, vida normal, né? A vida que segue, com outros olhos, com outra vitalidade que nem nós. Quando nós voltamos para casa, nós ficamos espantados. Nossa, que diferença! Antes, quando eu não fazia, eu sempre cansado, sempre o jogo caído, exausto. Né? Mesmo que o serviço não era tão pesado, mas exausto. Sabe o que é? É que a maioria absorve, são médios em esponja, absorve o psique,
o que as pessoas estão passando no seu íntimo, aqueles problemas, aquelas dores, aquelas confusões com o marido, com a esposa, com os filhos, se vai pagar a conta, se não vai. Muitas pessoas, eu demorei 30 anos para perceber, acham que uma angústia, que uma tristeza do nada, que o coração acelerando do nada, palpitação, do nada, sim, estava tudo bem, saí de casa, estava bem, não tem motivo para estar triste, estava tudo bem, não, ninguém brigou comigo, ninguém me discutiu, aqui no trabalho também, ninguém discutiu, ninguém brigou, como é que agora eu estou aqui, esperando o ônibus para ir embora, depois de um dia trabalhado, de repente a vontade de chorar, uma tristeza, palpitação, né? Você absorveu o que alguma pessoa que esteve em contato com você sente na verdade. Por isso que nós, né, tem que estar sempre, e a maioria da população é média e não sabe, e não sabe. Só isso, e todo mundo é. Ninguém é especial, ninguém é louco, ninguém é maluco, ninguém é estranho. Todo mundo é, só que uns sabem, outros não sabem. Por causa da criação, né, gente? Mas tem que fazer isso. Jesus, todas as ações de Jesus foi essa. Dar exemplo. Né? Então, nós que somos religiosos, que somos médicos, temos que fazer isso. Orar, pedir proteção, meditar, para daí sim enfrentar o mundo lá fora. Porque quando nós não fazemos isso, a carga é pesada, gente. A gente sofre, gente, que eu digo o mundo aí. Comece a meditar, comece a orar, comece a falar com Deus, com Jesus, quando você vai trabalhar, quando você vai voltar, quando você vai sair para os seus afazeres, no centro, na praça, em qualquer lugar aí. Mas pede, e você verá a diferença. Você verá que você terá uma vitalidade muito mais forte do que você tinha antes. E é milagre? Não, não é milagre. Simplesmente é você sabendo usar os benefícios que a Terra oferece, né? Que o campo magnético da Terra oferece e que Jesus oferece diariamente, dia e noite, 24 horas por dia. Só que a gente não acessa por falta de conhecimento ou por falta de querer mesmo, né? Nós somos soberbos, nós achamos que sabemos tudo, que não precisamos de Jesus, né? Porque com certeza a maioria de nós, no lugar dessa canané, é capaz que a gente ia continuar pedindo ajuda. Tanto é que assim que nós melhoramos, assim que quando nós estamos na igreja, estamos no centro espírita, assim que nós melhoramos, assim que nós melhoramos, eu não preciso de Jesus mais, já tá bom. Eu vou ir lá ouvir aqueles malucos lá, aquele pastor, aquele padre, aquela palestrante, aquele palestrante lá, ficar 1 hora lá escutando coisa de 2000 anos atrás. Não, não preciso, estou bem. A gente só lembra quando a dor nos atinge. Né? Quando a dor nos atinge, aí nós lembramos. E está errado. Temos que lembrar de Jesus, de Deus, tanto na dor, mas principalmente na alegria. Porque se a gente não lembra na alegria, a gente é um filho, uma filha ingrato. E não tem nada pior do que um filho, uma filha, um ser humano ingrato. Tanto é que nós lemos ontem que Jesus, né, lembrou os fariseus lá. Tem, morte. Né? Porque não tem nada pior que ser ingrato. E nós somos ingratos diariamente com Jesus, com Deus, porque a gente não se apercebe as proteções que a gente tem, os livramentos de acidentes, os livramentos de assaltos. A gente é livrado diariamente, gente. Os livramentos de temporais, atemporais, da coisa, e não atinge a sua casa. É um livramento. Os granizos caem e não quebra os brasilites. É um livramento. Mas você agradece? Pouca gente agradece, né, gente?
Ninguém agradece. Né? Mas a gente recebe livramentos todo santo dia, porque a gente nós somos os filhos e filhas amados e amadas. Só que nós temos que fazer o nosso papel que nem essa mulher da Cananeia. Quando tudo estiver errado, quando tudo estiver dando para trás, quando a sua comunidade estiver contra você, a sua família, seja quem for, seu marido, sua esposa, não desista. Continue seguindo Jesus, continue fazendo do jeito que você faz, a sua religião, a sua Bíblia, o seu Evangelho. Porque nos dias atuais, tudo que a gente deve fazer, não, que a gente não deve fazer, é abandonar Jesus. Agora que é a hora de estar ali, ó, suplicando, implorando por atenção dele. E como é que eu imploro a atenção dele? Não precisa gritar, não precisa, né? Hoje eu imploro a atenção dele cuidando de dentro para fora, cuidando de mim, cuidando da minha alma, cuidando do meu caráter, aprimorando as minhas virtudes, as minhas qualidades, exaltando, trazendo para fora, não exaltar de falar, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, exaltar que eu digo é cuidar tanto, ampliar a qualidade, que você nem precisa falar nada e a pessoa, quem for te ver já sabe. Aquela é uma mulher boa, aquela é uma mulher honesta, aquela é uma mulher fiel, que ela sabe respeitar ou saberá respeitar um namorado, uma namorada. E você não precisa falar nada. Aí você está fazendo seu serviço certo. Aí você está fazendo o que Jesus quer. Aí você está mostrando que você tem fé, que você entende as mensagens de Deus. Então, esse foi a leitura de hoje. Então vamos dar por encerrado o nosso Evangelho, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos mentores, às mentoras, os anjos de guarda de cada irmão, cada irmã, tanto do Quai, do YouTube, do Face, que estão aqui ao vivo e os que estarão sempre que entrarem em contato com as nossas redes sociais. Pois como a gente sempre explica, se esses vídeos são assim, dessa forma, falado, sem nome específico, porque justamente é para ser atemporal. É para no momento em que que nós entramos em contato com esses vídeos, com essas redes sociais, é uma mensagem que é para nós. Pode ser daqui hoje, pode ser daqui amanhã, eu posso voltar a esse vídeo daqui 50 anos e a mensagem será para mim, será para nós, porque ela é atemporal. Assim como as mensagens de Jesus, elas são atemporais. E o ano que vem, quando nós lemos de novo, nós vamos ter um outro entendimento mais aprimorado, porque envolve toda a maturidade de todos nós, o crescimento evolutivo, espiritual, na fé de todos nós. E nós vamos entender e compreender com uma ampla visão maior do que hoje. É assim que é os ensinamentos de Jesus. Eles são atemporais. E é isso que é bom. E é isso que é gostoso. Porque a mensagem que os mais experientes deixam para nós, e quando era criança não entendia, adolescente também não, mas depois dos 30 comecei a fazer, e é verdade, que sempre temos que ter de cabeceira, gente, cabeceira, companheiro na nossa cama, para lermos a Bíblia, o Evangelho, porque por mais que leiamos umas 10 vezes no decorrer de 20 anos, 30 anos, sempre que nós voltarmos para aquele texto, será novo, um novo entendimento, uma nova clarificação, uma nova experiência. E é isso que é gostoso na mensagem do Mestre. E é por isso que não morre e não morrerá jamais as passagens, as parábolas, as vivências
de Jesus. Porque ela é para consolar, ela é para reconfortar, ela é para iluminar, ela é para mostrar o caminho da verdade, da luz, né? Que é o caminho até chegar ao nosso irmão Jesus. Então, com o Pai Nosso, daremos por encerrada a nossa leitura e estudo do Novo Testamento de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja, que assim será. Amém e amém. Uma ótima tarde a todos. Obrigado por estar aqui. Uma ótima noite, uma ótima madrugada. A hora que você entrar na rede social. No Facebook, no YouTube e aonde estiver, né? Um abraço, fiquem com Deus e até a